3, 2, 1, 0. Vai. Começa. Tá bom, vou falar. Olá pessoal, mais um Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior e hoje está imperdível. Hoje a gente vai falar de um tripulante que apareceu na cidade de São Paulo, né, através de uma janelinha de um objeto que foi visto por um senhor, isso na década de 60. É um caso clássico bem interessante. Eu estou com a minha ajudante aqui, a Alice, hoje, né, ela vai estar ajudando algumas coisas aqui, então fique aí, depois da vinheta a gente vai saber esse caso interessante. Gente, vocês não acreditam. Então pessoal, hoje a gente tem um caso super legal. Eu estive na casa do Renato Pompeu e do Celso Pompeu. Eles me contaram lá, no caso do pai dele, né, um caso que aconteceu em 1963, em outubro de 63, muito legal. Então a gente vai ver agora as imagens, né, toda essa entrevista que aconteceu. Acompanha aí. Nós estamos aqui na residência do Renato Pompeu, junto com o pai dele, o Celso Pompeu, né, que tem 68 anos de idade. Ele vai nos contar um caso que aconteceu no dia 20 de outubro de 1963, na Vila Industrial aqui em São Paulo, onde ele viu uma nave e um tripulante também dentro dessa nave através de uma escotilha. Ele vai estar contando para nós esse caso que aconteceu na década de 60, uma época que aparecia bastante casos aqui. Então, seu Celso Pompeu, conta para nós o que aconteceu, como é que foi aquele dia desse avistamento que o senhor teve. Foi na terça-feira, 20 de outubro de 1963. Um dia anterior nós tínhamos marcado para ir procurar serviço lá na Moca. Naquela época, você chegava à idade de próximo de 18 anos, você não arrumava emprego. Então o pai do meu amigo Luiz, estava junto comigo nesse dia aí, tinha falado para ele: você vai procurar serviço porque senão você não vai arrumar mais emprego. Aí nós marcamos de ir na segunda-feira, só que eu não fui na segunda-feira, não apareci lá. Aí marcamos no outro dia sem falta. Aí eu cheguei lá de manhã bem cedinho, bati na porta dele, até mudei o caminho porque tinha um cachorro ali perto da casa dele, bravo pra caramba, avançava as pessoas. Eu mudei o caminho, passei por cima, cheguei e bati na porta dele. O pai dele levou até um susto. O pai dele não era muito conhecido de mim, não, sabe? Como é que você quer? Eu chamou o Luiz para ver o emprego. Falei: mas essa hora, né? 4 horas ainda. Aí o Luiz já levantou. Ele era gaguinho. Gaguejava pra caramba. Já vai. Aí o velho falou: mas vocês vão agora? Nós vamos agora porque nós vamos ficar lá, pegar um ônibus lá. Nós não ia pendurar, porque tinha muita gente que trabalhava na época, ia tudo cheio os ônibus. Aí nós pegamos o lugar sentado e desce lá na Moca, nós vamos lá pra Moca lá. Aí, nós desce aí pra estrada asfaltada, só tinha asfalto com esse pedaço. Aí terminava lá embaixo, onde tinha uma feira de sábado, ainda tem a feira lá de sábado aí. Aí nós vai descendo uma garoa, frio pra caramba, aquele vento frio. Quando ele chega lá pertinho, lá onde é a feira, ali embaixo, que eu vou mostrar para você lá depois, olha para cima, o Luiz, falou: um balão lá. Aí nós, um balão, mas eu pensei: um balão com essa garoa que está aqui hoje, viu esse vento? Aí não pode estar parado lá em cima, né? Não estava muito alto. Aí, que nem acabou de falar, porque ele apareceu porque tinha uma nuvem, ficou distante da outra, porque estava ventando, as nuvens estavam passando rápido. Ele estava parado no meio daquele negócio lá, de repente ele estava parado assim, ele fez, parece que ia cair assim, ele foi treinando assim, ó, e foi lá onde nós estávamos. Ele ficou parado na esquina e eu já tinha andado um pedaço para frente. Ele veio bem onde eu estava, ficou numa altura mais ou menos de 4, 5 metros, e eu num ângulo de lado assim, de repente, do nada apareceu uma janelinha, uma cabeça enorme, certo? Eu fiz os desenhos aí, como o que eu vi, daquele lado aqui, para você perceber. Isso. Esse aí é tudo que eu vi, certo?
É só as luzes aqui, tá, eu não sei se ela tá verde, ou para lá ou tá para cá, mas é verde e laranja. E isso aqui, a escotilha, só vi só uma que abriu do nada, não sei se abriu do nada, porque você disse, ele pode ter virado e eu não percebi. Aí daí ele saiu, passou por entre 2 postes de madeira que tinha ali, descendo, ele não passou no meio dos 2 postes, ele foi por cima e dali ele parou e desceu, ficou em cima do salão, que antigamente era uma alfaiataria. E o meu amigo lá, o Luiz, ficou lá no canto, parado lá, ficou paralisado lá. Aí só a única coisa que ele falou quando eu saí daqui, que eu cheguei, que eu fui lá, ele falou para mim, isso aí não é banão, só isso, ele ficou assustado. E nesse intervalo, antes de ir para lá, que ele foi lá em cima, ficou em cima da alfaiataria, eu vi que isso aqui começou a vibrar uma coisa em volta dele. E ele começou a desaparecer, mas não chegou a sumir tudo, voltou ao normal depois. Em volta dele parecia aquela coisa que você está viajando, está o sol quente na estrada, começa a tremer na sua frente, assim, é igualzinho aquilo lá. E ele foi desaparecendo, quase desapareceu, mas não mostrou para sumir mesmo. Ele voltou normal, foi voltando aos pouquinhos, voltou normal. Aí eu fui lá onde estava o meu amigo, descia, porque era uma rua ali, aquela rua não tinha asfalto, até tinha uns cantos assim, aquelas valetas, que chovia, acho que ficava aqueles buracos ali, né, eu desci lá para baixo. E uma cachorrada na rua, ali, latindo tudo em volta, lá perto da gente. Lá. E eu fiquei praticamente debaixo dele. Quando eu vi ele lá na avenida ali, ali bem pertinho, ele estava mais baixo, uns 4, 5 metros aí. E aqui ele já estava um pouquinho mais alto, porque ficou em cima do salão, certo? E eu fiquei praticamente de baixo. Aí eu consegui ver essas coisas aqui, mais tipo de uma saliência que não dá para perceber de jeito o que era. E essa luzinha bem fraquinha, e essa coisa aqui em volta, que não é enorme, que nem tem umas fotos que o meu filho mostrou para mim esses dias, é menor. Você vê por dentro só, por fora você não vê por fora. Aí ele começou a descer, nós foi atrás. Foi descendo, chegou na esquina, tinha um sobradinho, ele já passou por cima do sobradinho e foi indo, chegou lá em cima, um morro, era um morro, não tinha casa nenhuma, só tinha lá no alto, tinha uma casa que tinha uma lâmpada pro lado de fora. Aí nós ficou pensando, depois de muito tempo eu pensei, como tinha aquela lâmpada assim, não tinha casa nenhuma, depois descobrimos que ele tinha, o dono lá puxou lá, hoje é um clube lá, em cima do morro, eles colocou aqueles poste de caibro e puxou de algum lugar lá, né? Eu jogava a bola e ia ver aquilo lá. Não tinha casa nenhuma. Só tinha essa casa e tinha uma casa que estava demolida lá, porque o pessoal falava que o terreno aí era tudo grilado na época. Então, quando nós seguimos ele, que chegou mais ou menos ali na esquina, uns 10, 20 metros ali, ele passou por cima de um sobradinho, na época, era um sobradinho ali, bem na esquina também. Ele foi subindo, descendo, nós paramos, já parou porque os cachorros veio para cima de nós, nós ficamos com medo dos cachorros. Ele foi indo, chegou lá no alto do morro, onde tem essa casa que eu falei para você, que hoje é um clube lá. Ele dá uma paradinha lá em cima dessa casa, do terreno, longe da casa tinha lâmpada. Ele acendeu 2 vezes, uma vez uma luz forte mesmo, branca, coisa mais bonita. Apagou e em segunda fez a mesma coisa. Eu acredito que ele deu um tchau para mim e para o meu amigo. Aí ele desceu, entrou lá para trás, ficou escuro, não vi mais nada. Aí já dá para ver porque estava muito escuro lá para trás. Na época aí tinha muita fábrica embaixo, você via o clarão, dá para perceber todos os clarão aqui de São Caetano, porque era divisa de São Caetano aqui, né? Aí tinha as empresas aqui embaixo, aí ficava tudo claro e dá para perceber muita coisa. Qual que era o tamanho desse objeto? Tamanho? Eu calculo que de 3 metros, 3,5 metros, por aí mais não. Tinha algum barulho, som? Barulho? A hora que eu vi ele, que ele veio onde eu estava aqui na avenida ali, não tinha barulho nenhum. Depois sim, lá em cima, que ele ficou em cima do salão ali, da alfaiataria, aí tinha um barulho, parecia aquele barulho que tem dentro de usina de empresas que tem metalúrgica, que vai tipo um barulho fininho,
bem baixo, não era alto não, bem baixinho. Naquela época eu escutava bem, hoje já tem problema no ouvido. E a cor do objeto? A cor? Cor. É cinza. Cinza? Cinza, é um cinza bem... Não é preto, mas um cinza escuro, né? Escuro de tudo. Escuro, cinza, tipo de panela de ferro, no sereia, ela tem muito interior de sereia naquela cor ali. E esse ser que você viu da escotilha, como é que foi? Conta um pouco mais a respeito do tripulante. Eu disse pra você, não tinha escotilha nenhuma, apareceu do nada, né? Apareceu do nada. Aí apareceu, e até fez um desenho aqui, ó, porque só via a parte da cabeça, porque tava assim, adiantou um pouquinho assim e virou pro meu lado, certo? Virou pro meu lado essa parte aqui, porque não é grande esse negócio, não é de escotilha, não é grande. Só essa parte, então eu vi aquela cabeça, é bem mais claro do que a nave que eu falei pra você. Eu não sei se é o cinza, o creme, a cor, eu sei que aquela cabeça enorme é mais claro que ele e aquele olho grande, enorme. Eu acredito até que seja um capacete aquilo ali. Não lembro. Seu Celso, teve alguma outra avistamento, alguma outra coisa que seria interessante de contar para nós aqui, para deixar registrado? Aí já não é a data, mas já foi muitos anos depois. Foi na década de 90, já no fim da década de 90. Aí eu peguei, dei uma olhada na janela, aí tem a praça aqui, ó. A praça aqui encostadinha, uma luz verde. Ela não é verde, ela é aquela mistura de verde com azul. Bonito pra caramba, e transparente no meio, tinha uma amarela, parecia ouro mesmo. Saiu aí, foi em direção, chegou mais ou menos na frente, tem uma banca de fruta ali e desapareceu no meio das casas aí. Aqui perto mesmo. Aqui perto. Aqui perto. Pertinho aqui, ó. Encostadinho aqui. Vamos ver agora o depoimento do Renato Pompeu, filho do Celso. É bem interessante também. Vamos acompanhar essa entrevista aí. E você, já viu alguma coisa, Renato, por aqui? Eu já vi com meu pai, já que ele me mostrou, e vi em 2012. Quando eu fui para o Oktoberfest, né? Foi em outubro também de 2012. Que eu fiquei em Camboriú. Aí eu... Ele até fez um grupinho depois. Era mais umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Tava sem sono, né? Que eu não fui pra festa. Aí eu sentei em frente à praia, era bem em frente, sentei no banco em frente à praia, fiquei parado aqui. Em cima dessa Aí peguei uma latinha de coca, fiquei parado, com calor. Olhando pro mar, de repente uma luz laranja, mas parou, não tinha 10 metros, 15 metros no máximo. Parou bem na minha frente assim, só que veio do mar e ficou parado ali. Ela era laranja, só que ela não era brilhosa, não era meio opaca a cor. Aí ficou lá mais ou menos um minuto parada. Aí apagou, aí depois eu fui ver lá do lado esquerdo, lá embaixo. Aí apagou, sumiu. No outro dia, apareceu na Globo que tinha avistamentos na região e uma cidade próxima teve uma marca de pouso. Quando eu vi com meu pai foi quando saiu aquele, né, aquela, como chama? Quando saiu sangue de você, que você me chamou, saiu sangue, tinha uma luz prata aqui na janela. A luz que não, no outro dia. No outro dia, a luz que eu vi no outro dia não era luz, era uma coisa bonita pra caramba assim, ó. Não era nem verde nem azul, era junto essa coisa, sabe? E era transparente, você vê, transparente, e no meio tinha uma redonda assim, ouro, parecia ouro, bonito pra caramba, a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida depois que eu vi lá embaixo. Os dois viram. Ela saiu dali, foi devagar, chegou aí na frente, assim, ela desapareceu. Pessoal, durante a nossa entrevista, o seu Celso Pompeu falou, vamos dar uma chegadinha lá no local onde ocorreram os fatos. Então a gente foi para lá, vocês vão ver agora aí umas imagens, a gente indo para o local, a gente fez toda a reconstituição e tivemos até uma surpresa interessante lá. Encontramos alguns moradores antigos que confirmaram que avistamentos estranhos ocorriam naquela época, naquela região. Então, as pessoas comentaram de avistamento aqui? Eu vi que foi a época que eu casei, eu tinha acho que 20 anos, em 76, 63. Eu era na época que eu casei. Falavam muito sobre esse objeto não identificado aqui, Varginha. E aqui eu vi nessa área de São Mateus, Parque São Lucas,
Vila Industrial. Isso aí já faz muitos anos. Muitos anos. Então vamos ver aí algumas imagens. Aí o seu Celso Pompeu, ele está mostrando, né, o local onde o objeto ficou em cima dele, né, ficou a cerca de 5 metros aproximadamente. Depois o objeto foi se deslocando, passou por cima de algumas casas e aí seguiu rumo a uma certa direção. Tinha um morrinho, né? Atualmente tem uma antena de televisão lá no local. Durante essa entrevista que a gente fez na casa do seu Celso e do Renato Pompeu, ele chegou a desenhar para nós o objeto que ele avistou. Então nós estamos aqui, fomos presenteados com esse desenho ele fez na hora, e também esse outro que ele já tinha pronto lá, que a Alice está mostrando aqui para vocês. Então muito legal, né, esse objeto. Inclusive agora ele está fazendo uma maquete em 3D, que em breve aí ele vai estar nos cedendo para que a gente tenha aqui no Museu do GUG, Museu do Grupo Ufológico do Guarujá. Muito interessante, né, esse caso. E a gente não poderia deixar de notar a semelhança com as naves adanskianas, né? Bem parecido com aquelas naves que foram vistas pelo Jorge Adamski na década de 50. Inclusive a Alice tem um livro aqui, né? Passa para mim o livro para a gente mostrar para o pessoal. Não só na década de 50, mas também na década de 60 e 70 foram avistados objetos com essa característica, né, adanskiana. E o formato mais comum que foi avistado naquela época é esse daqui. Madeleine Rodefer, em 1965, eles chegaram a filmar esses objetos, né? O caso do Adamski foi em 52. Existem outros casos também. Me pega esse outro livro agora, que é um livro do Antônio Ribeira. Ele relata 30 anos de OVNIs, tá aqui, 30 anos de OVNIs, e ele relata um caso que aconteceu no dia 7 de janeiro de 1970, envolvendo 2 esquiadores finlandeses que eles estavam num bosque na localidade de Imjarv e tiveram um estranho encontro com um OVNI com um formato tipo Adamski, né? E vocês estão vendo aí as imagens, né, desse objeto. Isso foi no dia 7 de janeiro de 1970, né? Tá aqui nesse livro do Antônio Ribeira, um pesquisador espanhol. E fique bem claro que nós não estamos aqui afirmando que o caso Adamski é um caso verdadeiro, tá? Apenas a semelhança desse caso que aconteceu em São Paulo em 1963 com as naves tipo Adamski. Inclusive o caso Adamski é bem conhecido, tal. A gente tem a tipologia. Pega esse bonequinho, Alice. Isso. Então, ó, esse aqui é um bonequinho da tipologia dos seres que foram avistados na época de 1950 do caso Adamski. Só que nesse caso que aconteceu em São Paulo, a criatura que estava dentro daquela janela do objeto voador não identificado, ela era mais conhecido como o tipo alfa, né? Aqueles cinzentos de olhos pretos, tal. Pega o outro bonequinho lá. Então assim, o que foi avistado é mais esse tipo aqui, tá? E esse aqui seria o tipo adamskiano. Então é bem diferente, mas a gente não pode deixar de mencionar a semelhança, né, com o caso Adamski. Na ufologia, a gente tem todo um estudo aí de alguns pesquisadores que acreditam em alguns objetos que foram construídos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial pelos alemães, né, pelos nazistas. Então tem o Rheinebel, que os Vrios também, que seriam naves que é bem parecido com isso. Agora, nós também não vamos tá falando que isso seja verdade ou não. Vamos ver algumas imagens aí a respeito desses Rheinebels aí e até ter um comparativo com o caso que aconteceu aqui em São Paulo.
afirmando que o caso Adamski e mesmo esses Raineb, esse projeto suposto, né, nazista da Primeira e Segunda Guerra Mundial, sejam naves verdadeiras. Mas a gente não poderia deixar de mencionar que a forma desses objetos é bem parecido com o que foi avistado em São Paulo. Então, o que você acha que seria isso? Será que tem alguma correlação? Será que não tem? Deixa os seus comentários e clica no joinha. Então, pessoal, a gente não podia deixar de notar a semelhança com Qual livro? Qualquer um, ou um ou outro. Mas deixa eu falar aqui primeiro, aí você vai pegar. Quando eu pegar, Alice, pega o livro aí. Você vai... Muito interessante, né, pessoal? Não poderíamos deixar de notar a semelhança. Não, mas aí você tem que ficar quieta. Depois é que... Tá, então, mas olha pra lá, você tem que olhar pra lá. Quando eu pedir o livro, aí você me dá o livro. Você pode passar o livrinho pra gente, ou Alice? Uhum. Só quero o outro livro, né? Negocinho. Então, mas fala o que eu tô te falando. Senta aqui, tem que ficar sentada. E olhando pra lá. Aí você vai falar assim: pessoal, esse programa foi muito legal. Clica no joinha. Então, mas quando eu falar já, aí você vai falar de novo, mas olhando pra lá. Mas eu não quero falar mais. Mas tem que, senão não ficou legal aquele. Eu já falei, mas vai, agora fala você. Você fala assim, ó, esse programa foi muito legal. Clica no joinha aí. Só isso você vai falar. Pessoal, esse programa foi muito legal. Clica no joinha.